Bom dia, paz de Cristo. Vem comigo aqui para a gente fazer uma reflexão. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21. Eu vou ler rapidamente, depois a gente fala sobre a passagem. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Vou lá para o 18 agora. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquele dia em diante o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus responde: Por causa da vossa fé pequena. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que acontece? Jesus, ele havia estado no monte, ele estava descendo do monte nesse momento, com Pedro, João e o seu irmão. E lá eles viram, né, Jesus se transfigurar diante deles, viram Jesus conversando com Elias e com Moisés, e ouviram a voz de Deus falar com eles sobre Jesus, que aquele era o seu filho amado. E nesse momento eles estão descendo do monte. E assim que eles chegam, diante da multidão, chega esse pai com esse filho que tinha ataques epiléticos e pede para que ele cure o filho, para que ele tenha misericórdia do filho dele. Porque antes ele já tinha levado ele aos discípulos, mas os discípulos não puderam curar o menino. E Jesus repreende eles e fala assim: raça de pessoas sem fé. E traz o menino e cura não, expulsa o demônio do menino, né? Aqui no versículo 18 diz, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Então Jesus repreendeu um demônio. E aí a gente fala assim, peraí, ele diz que tinha levado o menino aos discípulos e que os discípulos não haviam curado. Por que eles não conseguiram curar? Porque o menino não era doente. O menino não estava doente, o menino estava com um demônio. E demônio você não cura, demônio você repreende, você manda o demônio embora. E foi exatamente o que Jesus fez. Aí, aqui os discípulos chegam para Jesus e perguntam por que nós não conseguimos expulsar o demônio. Né? Primeiro que eles não haviam tido entendimento. Naturalmente, eles oraram e pediram ao Senhor para curar o menino. Deus não cura demônio, Deus manda o demônio embora. Então, não houve nenhum resultado, né? E aí Jesus fala que eles não conseguiram por causa da pouca fé deles. Ou seja, se você tem pouca fé, você está limitado, né? Se nós tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, essa é a resposta de Jesus, nós daríamos ordem aos montes. Jesus usa o monte, que a gente pode transportar o monte de um lugar para o outro. E se nós não tivermos essa fé, nós vamos ser limitados. Aí lá mais embaixo, Jesus fala para eles, né, que essa casta de demônios só se sai com jejum e oração. Como assim? Aí algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, né? Que nós, para expulsarmos esse tipo de demônio, que é um demônio específico, por quê? Porque ele passa como doente. As pessoas ficam tratando aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa doente, só que ela não está doente, ela está endemoniada. Um doente nós precisamos levar ao médico e dar remédio. E um endemoniado, nós temos que expulsar o demônio. Então, se eu estou tratando, se eu tenho um filho que está endemoniado e eu estou tratando ele como doente, eu fico com peninha dele. Então, eu não vou nunca mandar aquele demônio embora, eu vou estar sempre acariciando ele, comprando remédio, levando no médico. E isso vai lhe custar
muito sofrimento, custos financeiros, e o menino não vai sarar nunca, porque ele está doente, ele não está doente, ele está endemoniado. E nós precisamos o quê? Ter discernimento de espírito. E como se consegue ter discernimento de espírito? Só jejuando e estando em constante oração. Nós não precisamos expulsar esse demônio estando em jejum. Nós precisamos ter uma vida de jejum e oração. Porque quando nós temos uma vida de jejum e oração, nós estamos submetendo a nossa carne ao espírito. O nosso espírito precisa estar sobre a nossa carne. A nossa carne tem que estar submissa. Paulo, lá em 1 Coríntios, eu até anotei aqui, 1 Coríntios 9,17, ele diz assim, olha que coisa tremenda. Ele fala assim, eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para a luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela. Então, o que Paulo está dizendo? Eu preciso submeter o meu corpo ao espírito. E como que eu faço isso? Obrigando a minha carne a estar submissa. E eu só vou conseguir isso com jejum e oração. Porque se não for dessa forma, vai acontecer comigo de eu sair envergonhada. Assim como saiu aquelas pessoas que foram expulsar demônios na autoridade do nome do Deus de Paulo. Não era o Deus deles, né? A passagem é bem clara que eles falaram para o demônio, eu os expulso em nome do Deus de Paulo. O que aconteceu com eles? Eles saíram nus e machucados, envergonhados. Eles não conseguiram, porque eles não tinham autoridade. E essa autoridade só em Cristo. Só quando nós submetemos o nosso corpo. Se nós não estivermos dessa forma, nós vamos acontecer isso aqui, igual Paulo falou. Nós vamos ser eliminados. E o inimigo vai vencer aquela luta, aquela guerra que nós entramos, porque nós não estávamos preparados para a guerra. Nós estávamos de qualquer maneira. Por isso a necessidade, por isso que Jesus falou, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, eu preciso ter uma vida dessa forma. Não é tem uma pessoa que está endemoniando, vamos jejuar, vamos para lá em jejum. Eu preciso estar naquele momento de jejum. Não é isso que o texto está dizendo. Eu preciso ter essa vida constantemente de jejum e oração. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para missionária, isso é para toda a igreja. Todos nós em Cristo temos essa autoridade quando nós tomamos esse posicionamento diante de Cristo. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar hoje. E se você quiser ler o texto todo, tá lá em Mateus 17, do capítulo 1 até o versículo 22. Eu extraí esse texto apenas do versículo 14 ao 21, mas o texto todo é do 1 ao 22. Amém? Uma boa tarde, fiquem na paz de Cristo e que o Espírito de Deus possa falar melhor do que as minhas palavras no seu coração. Amém? Bom dia.